parou para pensar como que eram os meios de transporte antigamente? É o tema da nossa aula de hoje. Então fica ligadinho, presta atenção que vocês vão ver várias imagens de uns ônibus bem antigos. Olá pessoal, bom dia ou boa tarde. Professora Cibele, nós vamos fazer hoje uma aula de história na página 26 sobre o tema transporte público. Então olha só, vocês sabem por que o transporte público foi criado? Hoje em dia nós temos muitas formas de nos locomover de um local para o outro. Mas e antigamente, como será que era? Então, esse transporte público foi criado inicialmente para auxiliar as pessoas a irem de um local para o outro. Nem todas as pessoas dispunham do seu próprio meio de transporte. Então, foi criado para auxiliar a população. E, inicialmente, ele era bem diferente. Então, no começo da história dos transportes públicos, eram utilizados gôndolas ou bondes que eram conduzidos por animais. Vejam essa imagem. Então, haviam cavalos que puxavam essa gôndola para levar as pessoas de um local para o outro. Vejam, vou mostrar algumas imagens para vocês. Esses bondes e essas gôndolas não tinham uma capacidade muito grande para transportar muitas pessoas. Eram poucas pessoas por vez, por volta de 9 pessoas. Olha só, essa imagem é de um bonde um pouco maior já, puxado por burros aqui na frente. Vejam. Essa imagem aqui é da última viagem com esse tipo de bonde, que aconteceu por volta de 1928. Por que aconteceu essa última viagem? Porque depois dos bondes puxados por animais, foram criados, então, os bondes elétricos. Esses bondes elétricos tinham uma capacidade maior de pessoas e surgiram por volta de 1900. No livro de vocês, nós também temos uma imagem. Bondes elétricos passando pela rua São João em São Paulo por volta de 1900. Então, no começo do século XX, vejam aqui, algarismos romanos de novo, começaram a circular no Brasil ônibus que funcionassem com combustível à base de petróleo. E o que acontecia? Nessa época, os ônibus não tinham uma linha fixa, não tinha horário certo. Então, passava a hora que a gente não sabia, num local que a gente não sabia, devia ser bem difícil ir para algum lugar. Hoje em dia, se a gente quer ir para algum local, tem um ônibus com o nome, com o horário, com a linha de ônibus, tudo certinho. Mas antigamente não tinha esses horários e esses trajetos regulares. Vejam mais algumas imagens aqui, olha, que legal. Esse bonde elétrico aqui, ó, na cidade de São Paulo, aqui onde a gente vive, começaram a circular por volta de 1900, como aquele que nós vimos no nosso livro. Esse bonde aqui está passando na rua São Bento. Então, vejam aqui os trilhos por onde o bonde passava. Ele era movido por eletricidade. Agora, uma foto mais recente, mas nem tanto. Também é bem antiga, pessoal. Também da cidade de São Paulo. Olha só, esse já tinha capacidade para 51 passageiros sentados. Era maior do que aquele que só cabia 9, do que aquelas gôndolas do começo que só cabiam 9. Voltando aqui no nosso livro, então, aqui fala, para vocês verem, que em 1925 foi inaugurada em São Paulo a primeira empresa de ônibus regular da cidade. Então, a partir deste momento, alguns ônibus já tinham, então, horários,
rotas, que é o percurso que ele vai fazer, o caminho por onde ele vai passar, e as tarifas fixas. Nos últimos 90 anos, os ônibus foram se modificando, ficando bem mais velozes e mais confortáveis. Em algumas cidades brasileiras, as pessoas também utilizam trens e metrôs. Então, além dos ônibus, hoje em dia nós temos trens, metrôs, que trazem mais conforto, mais agilidade. Olha essa imagem que antiga. Então, aqui só para compartilhar com vocês algumas imagens de antigamente. Olha esse ônibus, que bonitinho. Cabiam 78 passageiros. Bem melhor, né? Do que 9. E olha só aqui o que a Pro falou. Já tem o itinerário, para onde está indo, de onde é. O que acontece? Então, vamos agora pensar no que acontece hoje. Então, hoje nós temos ônibus mais modernos, alguns ônibus têm ar-condicionado, alguns ônibus têm Wi-Fi dentro, alguns ônibus são mais confortáveis de se sentar. Temos o metrô, que traz bastante agilidade. Ele é rápido, mais rápido do que o ônibus. Era para ter mais conforto para todos nós, que precisamos do transporte público. Mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas que dependem desse transporte acabam sofrendo com problemas, por exemplo, de superlotação, que é quando o ônibus está muito cheio, demoras, ou então um transporte que não tem tanta qualidade. Então, ônibus velhos, antigos, que não tem conforto para se sentar. Os ônibus, dificilmente eles trafegam para os lugares com todas as pessoas sentadas, que seria o adequado por questões de segurança. Imagina se você está lá no ônibus em pé e o motorista dá uma freada. Você pode se machucar. A Pro já se machucou uma vez no ônibus, então isso é muito sério. E o que acontece? Esse serviço de transporte público, ele é fornecido pelo nosso município. Então, papai e a mamãe, todos nós adultos que trabalhamos, nós pagamos os impostos. E esses impostos são usados pelo governo para investir nos serviços públicos, seja ele transporte, seja ele iluminação, seja ele saúde, seja ele educação. Infelizmente, muitas vezes, esse dinheiro é mal usado. Então, nós acabamos tendo transportes que não são de tanta qualidade. Mas ainda assim, se vocês precisarem ir de um local para o outro e não tiverem um carro disponível, uma moto, um meio de transporte próprio, vocês podem usar um transporte público. Vocês já usaram um transporte público para ir para algum lugar? Já andaram de metrô? Para onde vocês foram? Me conta. Para onde vocês já foram de ônibus? É possível fazer passeios usando o transporte público. E o transporte público ele é muito importante para a cidade. Porque imaginem, um ônibus ele carrega várias pessoas ao mesmo tempo. Por mais que não estejam todas sentadas, mas mesmo se fossem só as sentadas, ele carrega muitas pessoas ao mesmo tempo. O metrô também. Então, quanto mais pessoas estão aqui dentro, menos outros transportes precisarão ter. Então, um ônibus carrega, por exemplo, 20 pessoas. Quantos carros seriam precisos para levar essas mesmas 20 pessoas? Pensando que dentro de um carro, o correto é carregar no máximo 5 pessoas. Isso faz com que reduza a poluição na cidade. Menos veículos vão estar soltando aquela fumaça fedida, aquela fumaça preta no nosso ar. Então, o transporte público é muito importante para a qualidade de vida na cidade, do nosso ar, na poluição. Ele também possibilita levar as pessoas que não têm o carro. Nem todo mundo tem o carro. Então, ele é muito importante. Todos nós podemos usá-lo. Mas o governo precisa investir aquele dinheiro que a Pro falou
das tarifas, dos impostos, para fazer um transporte público de qualidade. Não só um transporte público, mas também todos os outros serviços públicos que nós já conversamos em sala. Bom, então agora nós conversamos sobre a história um pouco, vimos várias imagens legais de transporte público. Vocês vão realizar aqui o exercício. Tem duas perguntinhas sobre os bondes, que a gente falou, que inicialmente não era por eletricidade nem por combustível. Inicialmente eram animais que puxavam esses bondes. Depois que a coisa foi mudando, depois que veio então a eletricidade, depois veio o combustível, depois vieram os ônibus que nós conhecemos e atualmente temos inclusive as linhas de metrô que são mais modernas. Depois que vocês realizarem essa atividade do livro, nós vamos realizar uma atividade no caderno. Vocês vão colocar um texto para relembrar, então, tudo isso que nós conversamos e vão responder para mim. Quais transportes públicos que vocês conhecem? Vocês podem fazer desenhos para ilustrar. Se quiser pegar imagens da internet para colocar também, pode colocar. Então, coloca uma imagem de um ônibus, escreve do ladinho que é um ônibus. Pode pegar a imagem do metrô, escreve do ladinho que é um metrô. Ou então, se vocês preferirem, podem fazer desenhos. Combinado? Bom, por hoje a nossa aula de história é isso. Eu espero que vocês façam com bastante capricho a lição e nós nos vemos na próxima aula. Combinado? Um beijão para todos vocês e até a próxima aula. Tchau!